Bom dia a todos que nos assistem pela internet, graça e paz. Eu quero que você abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 12 até o 14. Filipenses capítulo 1. Quero saudar a todos aí lá do Roma 2 também que estão nos assistindo. Nossos queridos amigos, nossos parentes também que estão aí nos acompanhando. E também os membros da Casa de Pedra. Deus abençoe a sua vida, seus familiares. Filipenses capítulo 1, versículos de 12 até o 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas de que aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido de podermos falar do Teu Evangelho, da Tua graça, mesmo nesses momentos de crise que estamos passando, nesse momento difícil que estamos vivendo, mas o Senhor tem nos dado esta oportunidade e temos, assim, aproveitado para divulgarmos o Teu Evangelho. Abençoe as nossas vidas, abençoe a leitura da Tua Palavra, que Teu Santo Espírito aplique em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Como você tem aproveitado as oportunidades nesse momento de crise em que estamos passando? Você tem aproveitado para divulgar o Evangelho, para fazer algo que demonstre o Evangelho da graça de Deus? Ou tem simplesmente seguido as orientações, tem se acomodado, tem sido meros consumistas do Evangelho, esperando aí as lives acontecerem ou as gravações? Como que você tem aproveitado as oportunidades que emergem em meio às crises? Esse é o tema que nós vamos tratar nesta manhã. Mas você não pode confundir oportunidade com oportunismo. Já dizia alguém que o caráter, que é a integridade, é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando isso é difícil. E nós temos acompanhado aí nas mídias, nas redes sociais, como que há um oportunismo político envolvido no meio dessa crise toda. Então, a gente percebe que muitos políticos têm aproveitado esse momento de crise para se beneficiarem. Isso é oportunismo. Mas sabemos que não temos só o oportunismo político, nós temos também o oportunismo econômico. Muitos estão aproveitando esse momento de crise para aumentarem os valores de mercadorias, para aumentarem a renda de suas contas bancárias. Esses são os oportunistas econômicos. E também nós temos aí oportunismos religiosos, onde muitos aproveitam esse momento de crise para fazerem algumas boas ações, mas divulgarem, fazer as suas selfies, enfim, são oportunismos dentro dessas áreas. Então, a gente não pode confundir oportunidades com oportunismo. Um sociólogo húngaro disse uma vez: é como a sociedade responde a um desastre que determinará que legado a longo prazo o desastre terá. E a gente completa:
é como a igreja responde a estes momentos de crise que determinará que legado a longo prazo este momento trará. A igreja tem essa grande, essa imensa oportunidade de anunciar o evangelho. Muitas pessoas estão sedentas de uma palavra de esperança, de uma palavra que as conforte, e a igreja está tendo essa oportunidade. Essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de poder não só divulgar a palavra do Senhor para a nossa comunidade local, mas também nós estamos divulgando a palavra de Deus para outras pessoas, em outros estados até. Isso é uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. E nós somos a igreja. E quem é a igreja, portanto? Cada um de nós, eu e você, somos igreja. E é como a igreja responde a esse momento de crise que vai determinar que legado a longo prazo esse momento trará. Eu e você somos igreja. E essa é uma grande oportunidade, como eu já disse, de podermos trazer ou levar uma palavra de esperança para as pessoas que estão aí sedentas, estão desesperadas, não sabem o que vai acontecer, não sabem o que tem no futuro que as esperam. O que você está sendo nessa crise? Como que estão as suas palavras, as suas opções, as suas ações? O que vocês estão escrevendo neste presente? Qual é a história que vocês têm contado diante dessa crise? E quando eu menciono essa questão de quais são as suas palavras, as suas histórias, é na questão do evangelho, da evangelização, o que vocês têm feito para a propagação do evangelho neste momento de crise. Vocês têm sido discípulos ou consumidores do evangelho? Essa é uma pergunta que você precisa responder aí individualmente. Você precisa rever a sua visão de mundo se você não tem feito absolutamente nada para a divulgação do evangelho neste momento de crise que estamos passando. Mas para você não cair nesse erro de ser um consumista do evangelho, você precisa, portanto, rever a sua visão de mundo. Nós chamamos isso de cosmovisão, ou seja, você precisa atualizar a sua visão, você precisa aperfeiçoar a sua visão de mundo, você precisa aí trocar os seus óculos espirituais para entender essa questão da cosmovisão, como você percebe o mundo ao seu redor. Como eu já disse, nós chamamos isso de cosmovisão. Cosmovisão é a forma como você vê o mundo, é a forma como você vê a sua vida, é a forma como você vê os propósitos para a sua vida. Mas existem alguns perigos que podem atrapalhar essa cosmovisão. Os primeiros perigos são as crenças e os pensamentos. Se você tem uma cosmovisão baseada nas suas crenças, baseadas nos seus pensamentos, essa cosmovisão, como já falamos anteriormente, que é como você vê o mundo, como você vê a sua vida, como você vê os seus propósitos, elas estarão prejudicadas. Então você não pode olhar, você não pode ter uma cosmovisão baseada em suas crenças, baseada em seus pensamentos. Outros perigos: propriedades, ou melhor, prioridades e valores. Se você tem uma cosmovisão baseada em suas prioridades, baseada em valores pessoais, essa cosmovisão também ela é prejudicada. Mas tem outros perigos que podem atrapalhar a sua
cosmovisão? O seu comportamento e suas palavras. Se os seus comportamentos, se as suas palavras estão voltadas para si, isso prejudica a sua cosmovisão. Infelizmente, muitos estão sendo consumidores do Evangelho e não discípulos. A Covid-19 tem revelado que para muitos que se afirmam cristãos, a espiritualidade cristã não passa de um conjunto de palavras mágicas associadas a experiências místicas. Então, como você tem divulgado ou anunciado o Evangelho da Graça nesses momentos que estamos passando de crise? Será que este é o seu caso, que nós acabamos de ler? Muitos que se afirmam cristãos têm respondido a este momento de crise da mesma forma que alguns não cristãos, revelando uma cosmovisão tipicamente pagã ou, no mínimo, secular. Parece que se esquecem ou se esqueceram de que Deus está no controle de todas as coisas. Parece que muitos cristãos têm esquecido da soberania de Deus sobre tudo, como se simplesmente essas pessoas esquecessem quais são ou qual é o seu propósito aqui nesta terra, qual é a sua missão. Parece que o que essas pessoas falam de Cristo é simplesmente da boca para fora, e a crise acaba revelando isso. Para essas pessoas, se Jesus é quem de fato ele diz ser, tudo que nos envolve nestes momentos de crises ganha um novo significado, sendo redimensionado os nossos pensamentos, nossos valores e as nossas atitudes. Mas parece que essas pessoas se esquecem de quem realmente Cristo é. Cristo é aquele que comanda as nossas vidas, aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Mesmo nesses momentos de crise, nós nos abalamos, sim, por causa das dificuldades, mas sabemos quais são os propósitos de Deus. Vamos analisar uma situação para que você possa entender o que eu estou falando. Imagine você, uma pessoa presa, uma pessoa acusada injustamente, uma pessoa que é alvo de fogo amigo, uma pessoa que depende da ajuda dos outros, e uma pessoa que está no aguardo de uma sentença de algo que ele não fez. Essa é a situação de Paulo, no texto que lemos no início da escola dominical. Paulo estava preso. Se estava preso em Roma, em Cesareia ou em Éfeso, há uma discussão, não importa. O fato é que ele estava preso. A situação de Paulo era exatamente esta que nós falamos agora há pouco. Aí estava preso, estava sendo acusado injustamente, era alvo de fogo amigo, ele dependia das pessoas e estava no aguardo de uma sentença. Mas olha o que ele disse aí em Filipenses 1, 12, 13. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Pense nessas palavras de Paulo e aplique essas palavras à sua vida. Nós estamos num momento de crise, e esse momento de crise deve servir aos propósitos do Evangelho. Paulo tinha consciência de que os seus sofrimentos eram por causa de Cristo, e ele continua. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais
que estou na prisão por causa de Cristo. Se passamos por uma crise, seja ela qual for, essa crise que passamos deve servir aos propósitos do Evangelho. Tem um outro texto que eu vou ler agora, que fala que Paulo não estava sozinho nesta crise. É Filipenses capítulo 4, versículos 20 e 21. Diz assim: saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Mas vamos ao nosso texto. Qual é a estrutura que nós podemos destacar aí neste texto? Quero que saibam aquilo que me aconteceu. Paulo, ele tinha uma certeza de que tudo que ele estava passando naqueles momentos ali de crise dele, que ele estava servindo aos propósitos de Deus e estava servindo aos propósitos do Evangelho. Era disso de que Paulo está falando. Se nós fizermos uma pergunta, do que Paulo está falando? De uma situação difícil, de uma crise que ninguém gostaria de passar. Mas mesmo assim, ele diz: quero que saibam, aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o propósito do Evangelho. Quem sabe o que estamos passando nestes momentos de crise, nesta pandemia, não serve para o progresso do Evangelho? Quem sabe se Deus quer nos ensinar algo com isso, e com certeza vai ensinar. Já parou para pensar nisso? O que você pode fazer para o progresso do Evangelho nessa crise? E se você não tem feito nada, é hora de começar, é hora de criar oportunidades. Mas para isso, você precisa ter uma cosmovisão cristã. Uma cosmovisão cristã. Você precisa entender os fatos, entender essa história. Vamos analisar a história. O que nós temos visto hoje? Uma pandemia. Nós temos visto hoje não se fala de outra coisa a não ser da Covid-19. E o que a Covid-19 traz para as nossas mentes? Mortes, crise econômica, desestabilização política, futuro incerto, medo e ansiedade. Esse é o momento que nós estamos passando. Diante desse quadro e com uma cosmovisão cristã, chegamos à seguinte conclusão: que isso aconteceu há muito tempo atrás. Houve uma ruptura com Deus. A queda trouxe separação do homem para com Deus. Por isso, tudo que vivemos neste mundo, desde a queda, é consequência do pecado na humanidade. Nós precisamos ter essa história nas nossas mentes. Paulo tinha essa cosmovisão cristã. Não era para ser assim. Existe algo de errado no mundo. E a pergunta que a gente surge, né? Então, surge uma pergunta: como resolver este problema? Se você tem uma cosmovisão baseada em seus pensamentos, você vai achar que a resolução disso tudo são as ideologias, os pensamentos do mundo. Ou você vai achar que a resolução para isso tudo vai vir da ciência. A ciência resolverá essa queda, essa ruptura da humanidade com o homem. Ou até mesmo a religião. Se você tiver uma cosmovisão baseada em seus pensamentos, você vai achar que a religião vai resolver essas questões.
mas nós percebemos na história de Paulo que ele sabia exatamente pelo que e por quem ele sofria, porque ele tinha essa cosmovisão cristã. Só existe uma solução para toda essa crise: Jesus Cristo. Jesus Cristo é a única solução para essa crise que estamos passando. Se Cristo não estiver em nossas vidas, nós entraremos em crise realmente. Como você tem visto essa crise? Qual é a sua cosmovisão? Quando Cristo entra em nossas vidas, nossos pensamentos mudam, nossos conhecimentos mudam, e nós temos uma paz no coração que excede a todo entendimento. Porque agora trilhamos um caminho de esperança. Quando estamos em Cristo, trilhamos um caminho de esperança. Somos nova criatura. Nós temos um propósito, uma missão. Sabemos qual é a nossa missão. Agora somos discípulos de Jesus e não consumidores do Evangelho. Sabemos qual é a nossa missão neste mundo. E quando sabemos qual é a nossa missão, a situação da crise muda. Nós recebemos bênção em momentos de crise. Nós temos vida, nós doamos generosidade, nós temos uma paz para divulgar, nós temos justiça, nós temos esperança, porque essa é a missão dos discípulos de Jesus. E Paulo tinha pleno conhecimento e certeza desta missão. Quando estamos em Cristo, podemos dizer como Paulo: quero que saibam, aquilo que me aconteceu, ao contrário, tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Como resultado, todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Esta crise que nós estamos passando hoje no Brasil e no mundo, onde muitos oportunistas têm se aproveitado disso, que possamos criar oportunidades para que o Evangelho de Cristo seja espalhado para as pessoas, que possamos levar paz, possamos levar esperança. Para refletir e praticar, já estamos terminando. Troque de óculos. Assuma a missão de ser bênção nesse momento de crise. Não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Terminamos aqui com Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo possa aplicar essas palavras em nossos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade de podermos falar do Teu Evangelho, da Tua graça, do Teu amor, da Tua paz. Abençoe a todos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo. Que a Tua graça seja derramada sobre a vida de cada um deles e seus familiares. Muito obrigado, te agradecemos mais uma vez por esse dia, por essa manhã linda que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe sua vida.